Sim, a Moça é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 28 de abril a 14 de novembro de 1986, em 172 capítulos. Substituiu De Quina pra Lua e foi substituída por Direito de Amar, sendo a 32ª novela das 6 exibida pela emissora. Foi escrita por Benedito Rui Barbosa. A direção foi de Reinaldo Bori e Jaime Monjardim. A trama foi baseada no romance homônimo de Maria Dezone Pacheco Fernandes, publicado em 1950. Contou com as atuações de Lucélia Santos, Marcos Paulo, Elaine Cristina, Patrícia Pilar, Daniel Dantas, Raimundo de Souza e Rubens de Falco. Abolicionistas e escravocratas se defrontam em Araruna, pequena cidade fictícia do interior paulista, em 1886, 2 anos antes da promulgação da Lei Áurea. A história de amor de Sim, a Moça, Lisandra Souto / Lucélia Santos, filha do Coronel Ferreira, o Barão de Araruna, Rubens de Falco, ferrenho escravocrata, e da submissa Cândida, Elaine Cristina, com o jovem Dr. Rodolfo Garcia Fontes, Marcos Paulo, um ativo abolicionista, ante as dificuldades da campanha para a abolição da escravatura. Os dois se conhecem no trem, quando Sim, a Moça, depois de terminar seus estudos na cidade de São Paulo, retorna a Araruna. Assim como Rodolfo, ela tem ideias abolicionistas e critica as atitudes do pai, lutando em defesa dos negros. Sim, a Moça, junto com Rodolfo e outros abolicionistas, invade senzalas à noite, libertando os negros e entregando-os a associações abolicionistas, que os orientam rumo à liberdade. Do outro lado da história está Dimas, Celton Melo / Raimundo de Souza, que na verdade é o menino Rafael, ex-escravo alforreado, e sua obstinada luta para destruir o Barão, seu verdadeiro pai, com a escrava da fazenda Maria das Dores, de Eitil Moraes. Antes de ser vendido pelo Barão, Rafael foi grande amigo de Sim, a Moça, com quem passou a infância. Depois de alforreado, adota o nome de Dimas e se torna o braço direito do tipógrafo Augusto, Luiz Carlos Arutin, um abolicionista convicto, despertando o amor em Juliana, Luciana Braga, neta deste. Elenco: Lucélia Santos, Maria das Graças Ferreira Fontes, Sim, a Moça. Marcos Paulo, Rodolfo Fontes. Rubens de Falco, Coronel José Ferreira, Barão de Araruna. Elaine Cristina Cândida Ferreira, Baronesa de Araruna. Mauro Mendonça, Doutor Geraldo Fontes. Neuza Amaral, Inês Fontes. Daniel Dantas, Ricardo Fontes. Patrícia Pilar, Ana Luísa Teixeira, Ana do Véu. Norma Blum, Nina Teixeira. José Augusto Branco, Manuel Teixeira. Raimundo de Souza, Dimas / Rafael. Luciana Braga, Juliana Castro Nevas. Chica Xavier, Virgínia. Luiz Carlos Arutin, Augusto Castro Nevas. Cláudio Correia e Castro Doutor. João Amorim. Antônio Pompeu Justino. Gésil Amadeu Fugêncio. Milton Gonçalves Pai José. Cosme dos Santos Bastião. Grande Otelo Justo. Tony Tornado Justo Filho / Capitão do Mato. Walter Santos Feitor Bruno. Tarcísio Filho Mário. Tato Gabus Mendes José Coutinho. Sérgio Viotti Frei José. Cláudio Mamberti Delegado Antero. Ruth de Souza Balbina. Solange Couto Adelaide. Ivan Mesquita Coutinho. Niso Neto Nino. Denis Derquian Renato. Enio Santos Inácio. Jacira Sampaio Ruth. Canarinho Pai André Zamemba. Zeni Pereira Mãe Maria Zamemba. Fernando Almeida Felipe Zamemba.
Paulo Barbosa Tonhão Zamemba. Deise Nascimento Nena Zamemba. Germano Filho Everaldo. Augusto Olímpio Bobó. Renato Brito Vila. José Prata Bentinho. Fernando José Martinho. Participações especiais: Aguinaldo Rocha Tibúrcio, fazendeiro escravocrata aliado do Barão de Araruna. Alciro Cunha Nogueira, fazendeiro escravocrata aliado do Barão de Araruna. Aldo Bueno, escravo na fazenda de Coutinho. Alexandre Moreno, escravo na fazenda Araruna. Antônio Francisco Honório, auxiliar do feitor Bruno que assediava Adelaide e acaba morto por Justino. Ataíde Arcoverde Robusto, funcionário da taverna de Manuel. Auriceia Araújo Dona Irma, costureira de Araruna. César Augusto, soldado na delegacia. Cristóvão Neto Tobias, escravo na fazenda Araruna. Enoc Batista, soldado na delegacia. Dieitil Moraes Maria das Dores, mãe de Rafael que nasceu de seu envolvimento com o barão. Evandro Leandro, auxiliar do feitor Bruno. Francisco Nagem, escravocrata aliado do barão de Araruna. Henri Pagnoncelli Eduardo, engenheiro que se associa a Manuel na construção de uma usina de beneficiamento e acaba apaixonando-se por Ana. Aibenez Filho, escravocrata aliado do Barão de Araruna. Joel Silva Pedro, escravo da fazenda Araruna. Jorge Coutinho, pai de Bentinho, escravo na fazenda de Medeiros. Jorge de Jesus, escravo da fazenda Araruna. Lisandra Souto Sim a Moça, criança. Miguel Rosenberg, fiscal do trem interceptado por Rodolfo para resgatar Sim a Moça. Nelson Soares Gomes, escravo da fazenda Araruna. Newton Martins Viriato, fazendeiro escravocrata aliado do Barão de Araruna. Onofre José, escravo da fazenda Araruna. Paulo Nunes, soldado da delegacia. Paulo Pinheiro, agente que leva os imigrantes italianos à fazenda Araruna. Romeu Evaristo, um dos escravos capturados pelo capitão do mato e depois solto pelo irmão do Quilombo. Celton Melo Rafael, criança. Tiago Justino, escravo da fazenda Araruna. Wilson Rabelo, escravo que conversa com Justo a respeito de trabalhar na fazenda comprada pelos Fontes. Audiência. Em sua exibição original, a trama alcançou 46 pontos de média. O capítulo 48, que seria exibido em 21 de junho de 1986, não foi ao ar devido ao jogo Brasil x França pela Copa do Mundo FIFA de 1986. Por isso a novela terminou com 172 capítulos em vez dos 173 previstos. Após o término de Sim a Moça, em 14 de novembro de 1986, a TV Globo interrompeu a produção de novelas para as 18 horas por 3 meses. O motivo deu-se por conta de uma ameaça de desativação do horário, imposta pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Rio de Janeiro, SATED, RJ, que reivindicava uma jornada de trabalho não superior a 6 horas aos profissionais. Como alternativa à paralisação da faixa, a emissora exibiu uma versão compacta da novela Locomotivas, com 78 capítulos, de 17 de novembro de 1986 a 14 de fevereiro de 1987, exibida originalmente entre 1º de fevereiro a 12 de setembro de 1977. Após essa exibição, finalmente em 16 de fevereiro de 1987 a novela inédita Direito de Amar pôde estrear. Foi reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo de 15 de março a 2 de julho de 1993, em 80 capítulos, substituindo Bebê a Bordo e sendo substituída por Barriga de Aluguel.
Foi reexibida na íntegra pelo Viva de 29 de janeiro a 16 de agosto de 2018, substituindo Fera Radical e sendo substituída por Baila Comigo, às 14h30. 6 anos depois, a versão de 2006 foi reapresentada, sendo a primeira telenovela a ter as duas versões exibidas pelo canal. A novela foi disponibilizada na íntegra na plataforma de streaming Globoplay em 12 de setembro de 2022. Em 2006 a TV Globo fez uma nova versão da trama. Também escrita por Benedito Rui Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, contou com Débora Falabella, Danton Melo, Patrícia Pilar e Osmar Prado nos papéis principais. Trilha sonora: 1 Sim Aninha, Rony Von. 2 Zumbi, A Felicidade Guerreira, Gilberto Gil. 3 Ai Quem Me Dera, Clara Nunes. 4 Minha Aldeia, Sérgio Souto. 5 Papo de Passarim, Cláudio Nucci e Zé Renato. 6 Depois da Primeira Vez, Toninho Negreiro. 7 Pra Não Mais Voltar, Fafá de Belém. 8 Ginga Angola, Roberto Ribeiro. 9 Oração nos Matagais, Alta e Veloso. 10 Companheiros, Denise Emar. 11 Na Ribeira deste Rio, Dori Caymmi. 12 Amor de Papel, Vicente Barreto. 13 Camará, Walter Queiroz. 14 Aventureiro, Antônio Carlos e Jocafi.